Tá, então aqui nós temos um exemplo de escrita. Vamos supor que vocês acabaram escrevendo isso, o artigo de vocês, né? E agora vocês querem formatar. Então, o primeiro passo, ó, sempre um texto tem que estar em preto, né? Então eu vou selecionar aqui a fonte, ó, vou colocar preto, tá? Vou tirar as partes sublinhadas, ó, aqui eu tenho para sublinhar tudo, aqui eu tenho para fazer itálico, que nunca vai em itálico, ó. Se eu colocar itálico ele fica preenchido, se eu colocar negrito ele fica preenchido. Então vocês podem tirar essas partes, tá? E quando eu falar em justificar numa formatação, eu estou me referindo a isso aqui, ó. Aqui eu estou colocando todo o texto para o lado esquerdo. Aqui eu estou colocando o texto na forma central, mas isso aqui é mais usado para títulos ou para poesias, né? Aqui eu estou colocando todo o texto para o lado direito e antes para o lado esquerdo, né? E quando eu falar em justificar, eu estou fazendo isso aqui, tá certo? Estou colocando o texto, quer dizer que eu estou alinhando todo o texto no 0, né? Começando aqui, até o 15, que termina aqui, todo o texto, tá certo? Então, justificar é exatamente isso. Outro fato que é importante é a fonte. Então, eu vou selecionar todo o texto sempre. E a fonte que vocês vão utilizar, ela é sempre a fonte Times New Roman. Tá? Então, eu já coloco nessa fonte. E o tamanho, normalmente, é o tamanho 12. Fechou? Então, eu já coloquei a fonte, coloquei o tamanho. Agora, espaçamento entre linhas, ó, muito importante. Para mim colocar o espaçamento entre linhas, eu vou aqui, ó, no parágrafo. Ó, espaçamento de linhas e parágrafo. Então, eu vou clicar aqui e eu vou vir em opções de espaçamento de linha. Ok? Vou colocar recuo 0. Recuo 0. E eu sugiro vocês colocarem nesses espaços aqui tudo 0. Ok? E o espaçamento entre linhas aqui vocês vão colocar 1,5, quer dizer que todas as frases do texto estarão 1,5 de uma linha para a outra. E aqui é muito importante, ó, o recuo para a primeira linha. Então, esse recuo da primeira linha, observe aqui o exemplo, ó. Se eu tirar, ó, ele está grudado com todo o texto. Agora, se eu colocar o recuo na primeira linha, ele vai diferenciar. E para nossa formatação, é sempre 1,25. Então, vocês só vão selecionar a primeira linha e já vai dar 1,25. Feito isso, é só vocês dar OK. Ó, já mudou um pouco a cara do texto, tá certo? Então, aqui vocês colocariam um título, né? Eu vou colocar aqui título. Vou centralizar, colocar em negrito como é, e o tamanho dele é 16. Só tem que confirmar. Depois disso, ó, o que nós temos? Eu vou colocar para o lado direito, né, os autores. Então, autor, observe o tamanho está 16, e o tamanho tem que ser 12 aqui já, tá? E aqui sim, ó, uma coisa importante que vocês têm que colocar, ó, é aquele númerozinho em cima, né? Que vai identificar quem é esse autor. Então, isso nós temos que colocar, tá? Então, vocês vão selecionar referências no Word de vocês e vocês vão colocar inserir notas de rodapé. Ó, observe o que apareceu ali. Em cima apareceu o autor 1, tá? Vamos supor que tenha outro autor. Vamos supor uma autora, que seria o outro nome, né? Só que ela também é acadêmica. Então, ó, se eu aplicar ali de novo em referências, inserir nota de rodapé, se eu clicar de novo, vai aparecer o 2. Então, o que vocês vão ter que fazer? Selecionar e editar, tá? Ó, e daí eu excluo e automaticamente já coloco 1. Então, apareceu o autor 2. E, por fim, vocês vão colocar o orientador, que nesse caso sou eu. Então, Jonathan, Miguel, Federico, na Jéssica, e vocês vão de novo ali, ó, inserir nota de rodapé. E daí sim, esse vai ter o autor 2, tá certo?
Feito isso, vocês vão vir aqui, vocês vão preencher exatamente como está no template. Vocês vão colocar lá acadêmicos, do curso de licenciatura em matemática, tá. Aqui embaixo, professor, orientador e tutor externo. Tudo como tá lá. Agora eu não me lembro de cabeça. Certo? E tá. E daí vocês vão preencher todos os dados como está aqui. Beleza? Feito isso, vocês têm o quê? Resumo, que vocês vão aprender a fazer. Depois, palavras-chave. Vocês vão colocar essas palavras, vocês vão aprender também semestre que vem. Corrijam sempre os textos, as escritas, né? Isso vai em negrito, ó, então vai em página inicial negrito. E daí, o que aparece? A introdução. Tá? Então, vamos supor que aqui seja a introdução de vocês, tal. Tudo isso aqui é a introdução. Agora, vamos para a fundamentação teórica. É um outro tópico que vocês têm, tá? Então, também em negrito, ó. E aqui vocês têm todo o texto e vamos supor que aqui vocês tenham uma citação, ó. Uma citação que estou fazendo aqui. E essa citação aqui, ela é uma citação longa, né? Tem mais 3 linhas. Então, vamos formatar isso aqui, tá? Eu vou selecionar tudo. E a primeira coisa que eu vou vir fazer é diminuir o tamanho dela, ó, como foi falado. Então, se todo o texto tem tamanho 12, aqui vai ter tamanho 10, beleza? E agora eu vou vir aqui na parte, de novo, ó, espaçamentos de linhas e parágrafos. Vou clicar aqui e vou vir em opções de espaçamento de linha. Outra coisa que eu tenho que tirar na citação direta longa é o espaçamento entre linhas. Então, eu vou colocar espaçamento simples agora, tá certo? Na citação direta longa não tem recuo na primeira língua. Não tem. Então, eu vou colocar nenhum. E o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou ter um espaçamento de 4 centímetros na esquerda. Então, aqui eu tenho que colocar 4. Ó. Então, eu posso ir assim mesmo. Ó. Vocês estão vendo o que está acontecendo com a citação aqui, com o exemplo, com a visualização? Ó? Olha aqui. Estou diminuindo. Era 0 antes, né? Ele começava todo o texto junto. Agora eu estou indo para 4 centímetros. Feito isso, acabou. Olha aqui como apareceu. Tá? E daí aqui vocês vão escrever no final. Sobrenome. Tá? Ano. Ponto. E a página. XX. Acabou. Referência de citações nós vamos aprender, mas de imagem, né? Mas só para vocês terem uma ideia, vocês têm que referenciar a imagem. Então, como que vocês vão referenciar? Vocês vão colocar aqui, ó, figura. É a primeira que aparece. E o título. Estudo, ela está estudando. Eu chutei, né? Centraliza de novo, ó, no centro. E diminui o tamanho. Tá certo? No final, depois dela, vocês vão colocar o quê? Fonte. Diminui também. E daí vocês vão escrever de onde é que vocês tiraram essa fonte. Tá? Se for na internet, vocês vão colocar disponível em como é. Ok? E daí no final, as conclusões. Tá? Claro que é bem mais que isso. E depois das conclusões, as referências bibliográficas, tá certo? Daí vocês vão colocar todas as referências lá. Então, sobrenome, nome, minúsculo, título da obra, ponto, e tudo aquilo que nós vimos anteriormente. E lembrando que o título é em negrito, tá certo? Então, aqui é um exemplo, ó, observem como nós começamos e como ficou, ó. Ficou bem mais... Claro que aqui eu coloquei só uma citação direta longa, mas as citações indireta e direta curta, elas vão estar dentro do texto, entre aspas ou sem aspas, tá certo? E uma figurinha também. Ok?
Então, isso eu também queria mostrar para vocês na aula de hoje.